Olá, o estúdio MPSP recebe a visita do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Jean Paolo Ismânio. Doutor, uma satisfação recebê-lo para a nossa entrevista. Afinal de contas, a instituição que o senhor dirige joga um papel fundamental na defesa da democracia. De acordo com a Constituição Federal, compete ao Ministério Público fazer a defesa do regime democrático. Eu gostaria de começar com o seguinte ponto. O senhor, de forma reiterada, costuma dizer que o Ministério Público não é gasto, mas sim um investimento da sociedade. Qual que é o fundamento dessa sua tese, doutor? Olha, é muito importante que a gente tenha a oportunidade de prestar contas para a sociedade, porque nós somos os seus representantes, né? Cada cidadão tem no promotor, na promotora de justiça, o seu representante, o seu defensor. Então, nós somos mesmo o investimento que a sociedade faz na sua defesa. E vou dar alguns exemplos que mostram bem isso. Nas ações de inconstitucionalidade que nós entramos, nós fizemos um levantamento e nós conseguimos evitar que mais de 10 mil cargos no estado todo sejam postos e desperdiçados o dinheiro público, né? o compadrio, né? E por isso, com 10 mil cargos no estado todo, nós conseguimos economizar por ano mais de R$500 bilhão. Ou seja, são cargos que seriam ocupados sem concurso público. Exatamente. E por conta das ações judiciais do Ministério Público isso não aconteceu. Exatamente, porque o correto é que tenha concurso público, previsão orçamentária para poder ter os cargos, né? Se não for assim, esses cargos são desperdício de dinheiro público. E com isso nós conseguimos economizar, né, todo esse R$500 bilhão, aí, pelo menos, né, mais, mas pelo menos R$500 bilhão por ano, né, para os cofres do Estado. Nós também temos atuação de recuperação em relação a fraudes, né, de impostos, né, e que também, só em 2017, nós já recuperamos R$600 milhões na nossa atividade da Promotoria de Justiça que combate a sonegação fiscal. Perfeito. Então, isso sem falar no que nós conseguimos de volta da improbidade administrativa, os acordos, né, para a construção de parques, para a construção, né, de orlas da praia, para a construção de ruas, né, enfim. Nós temos uma atividade que garante à população um retorno financeiro de tudo aquilo que ela investe no Ministério Público. Perfeito. E além do retorno financeiro, que pode ser quantificado, há diversas ações também do Ministério Público que beneficiam a sociedade, mas não podem ser quantificados, mensurados, né? É outra área de atuação da instituição que também deve ser destacada. Exatamente. Só na segurança pública, né, o nosso GAECO, que faz o combate a organizações criminosas, tem apreensão de bens dos ilícitos, do tráfico de drogas, né, do crime organizado. E faz, só também no ano, nós temos a cada 5 dias uma atuação dos promotores contra as facções criminosas. Nós já conseguimos atingir os bens deles para sufocar a organização criminosa, conseguimos atingir falsos advogados que faziam a prestação de serviço falso ao crime organizado, conseguimos fazer frente à infiltração do crime organizado no setor público. Então, tudo isso não tem como mensurar, né, quantificar o quanto nós trabalhamos para a diminuição dos homicídios, né, tem uma atuação constante do Ministério Público no combate à criminalidade. Nós atuamos também nas mais diversas áreas, né, de violência doméstica, de proteção ao meio ambiente, né, consumidor, os idosos, coisas que a gente não consegue mensurar imediatamente o valor. Mas são coisas fundamentais para a convivência social, para que a gente possa conseguir devolver à sociedade tudo aquilo que ela investe no Ministério Público. Perfeito. Doutor, para que a instituição alcance esses objetivos, que tem como destinatária final a própria sociedade, não é verdade? De que forma que o Ministério Público se prepara? Vamos falar, por exemplo, de tecnologia. No último biênio, qual foi a ordem de investimento, quais são as mudanças que já ocorreram e o que vem por aí? Nós também investimos, né, muito dinheiro em tecnologia para poder modernizar o nosso trabalho,
para poder fazer com que os processos judiciais tramitem mais rápido, né? Para que a gente modernize a instituição e com isso nós poupamos dinheiro, né? Porque o investimento em tecnologia diminui o uso de papel, diminui o número de funcionários que a gente precisa contratar, diminui o espaço que nós precisamos alugar, né? E também dá mais agilidade na nossa atuação. Então, um investimento desse de R$500 milhão significa uma economia de pelo menos 3 vezes o que nós gastamos. Perfeito. Né? Porque é uma economia real, somando tudo o que a gente não precisa gastar por ter feito investimento em tecnologia. E isso dá mais transparência, mais agilidade, né, para que a gente possa responder mais rápido tudo aquilo que a sociedade deseja. Ou seja, com investimentos na atividade meio, o senhor acaba melhorando a prestação de serviço na atividade fim. Essa mais ou menos a lógica. Essa é a ideia mesmo. Nós fizemos até agora um concurso para selecionar, né, na sociedade programas de computadores, startups que tenham vocação para ajudar o setor público e que podem agilizar os nossos serviços. Então, são empresas que ganharam o concurso, né, com inovação tecnológica, né, que nós estamos trazendo para serem, né, copartícipes com o Ministério Público de inovações, né, na área do atendimento ao público, na área da segurança, né, para poder fazer com que os promotores atinjam muito mais rapidamente a sua efetiva atuação. Porque por trás deles toda a infraestrutura de atuação tecnológica, né, os computadores, os programas, vão fazer com que eles consigam trabalhar mais rápido e melhor. Nós contratamos um programa chamado Business Intelligence, que faz uma coleta de dados em todas as áreas de atuação do Ministério Público. Então, cada promotora, cada promotor, na sua promotoria, na sua atuação, vai poder levantar todos os dados que necessitar, de maneira rápida, eficiente, para poder fazer uma política de atuação institucional. Com isso, né, produzindo para a população muito melhor serviço, né, muito melhor atendimento naquilo que é do Ministério Público. Perfeito. Essas suas respostas, doutor, indicam que a instituição mudou muito nos últimos 30 anos. Aliás, em breve, né, o país comemora os 30 anos da promulgação da Constituição de 1988, que é uma espécie de marco zero do formato, né, de Ministério Público que se tem hoje no país. E se comenta que o modelo que foi adotado para o país, na verdade, nasceu em São Paulo. Eu gostaria que o senhor comentasse essa afirmação, o senhor concorda com essa afirmação, se não concorda, e quais foram os avanços que a instituição conquistou nas últimas 3 décadas. É importante ressaltar mesmo que desde 1940, o modelo de Ministério Público de São Paulo é esse modelo de Ministério Público independente do Executivo, independente do Judiciário, com autonomia de atuação, né? E esse arcabouço legislativo foi se aperfeiçoando até chegar na Constituição que adotou esse modelo. Né? O Ministério Público que não defende interesses do Estado, mas defende interesses da sociedade. Perfeito. E tem autonomia e tem independência para poder fazer esse trabalho. Então, foi uma conquista para a sociedade, um grande avanço constitucional que permitiu ao Ministério Público fazer esse combate à corrupção, permitiu ao Ministério Público fazer o combate e a defesa do meio ambiente, a defesa do patrimônio público, né, a defesa dos consumidores, a defesa, né, da infância. Saindo da esfera meramente criminal, que ainda continua sendo uma marca da instituição. A área criminal ainda é a principal área de atuação do Ministério Público, né? Porque o volume de trabalho, né, as questões todas, né, que envolvem a área criminal ainda são, né, o maior número de questões. Mas hoje o Ministério Público é um Ministério Público que atende à cidadania. Perfeito. Né? Os direitos da cidadania previstos na Constituição são atendidos pelo Ministério Público. Daí a necessidade dos promotores das mais diversas áreas estarem integrados com a sociedade, integrados entre si. Né? Nós criamos núcleos de atuação integrada para que os promotores possam integrar atuações das mais diversas áreas, né? E dar respostas rápidas, né, em todas as áreas necessárias. Isso a gente tem feito e os resultados são muito importantes, os que a gente tem obtido. Perfeito. Doutor, este programa marca a estreia, né, do conteúdo do Ministério Público em TV aberta.
Por que essa sua preocupação de levar essa produção do Ministério Público, produção em comunicação, para um canal aberto de televisão, doutor? O senhor entende que a divulgação sobre a atuação dos promotores e procuradores de justiça de todo o estado de São Paulo, de alguma maneira, fortalece o princípio da transparência, que é uma das marcas da atuação do Ministério Público de São Paulo? Olha, é muito importante que o Ministério Público venha prestar contas do seu trabalho. Nós somos defensores da sociedade, é a sociedade que faz com que o Ministério Público seja da forma que é e, portanto, ela precisa saber de tudo aquilo que nós fazemos. A gente precisa também estar aberto ao debate, para poder aperfeiçoar o Ministério Público. Então, esses canais de contato com a sociedade, de prestação de contas, de transparência, são muito importantes, tanto para nós, para construir uma instituição cada vez melhor e cada vez mais forte, quanto para a sociedade que pode saber quais são os canais, como entrar em contato com o Ministério Público, como exigir o melhor do nosso trabalho. Então é só juntos com a sociedade que nós vamos poder fazer um país melhor, começando sob a ótica do Ministério Público. Perfeito, doutor. Agradecemos muito a sua gentileza. Em nova oportunidade voltaremos a conversar, assim como agradecemos também a sua audiência. Até a próxima edição.